Era começo dos anos 2000, quando Julinho foi convidado a criar uma associação de catadores de caranguejo. E aí, garotada, tudo bom, meu filho? Boa tarde. Olha aí, rapaz, E aí, Júlio César? só gente boa. Hoje é meu dia de sorte, né? Tá indo logo. A ideia era finalmente formalizar a categoria e criar uma marca. Aí chegou aqui um rapaz que a gente... Sempre eu fui visado, graças a Deus, embora eu diga. Sempre gente me enxerga e veio lá na minha casa procurar se eu não queria criar uma associação de catadores de caranguejo. Ele disse, o que se faz? Você reúne aí o povo, que eu arranjei uma verba aí, lá de uma certa pessoa, para criar uma associação com vocês. O que resolveria 2 problemas de uma só vez. Uma associação com CNPJ e tudo traria mais estabilidade financeira e segurança trabalhista para os catadores. O caranguejo seria vendido por um preço fixo e mais justo, sem depender da boa vontade de um atravessador. E os associados também teriam ao seu dispor canoas a motor e materiais de trabalho, tipo luvas e botas. Isso é que eu digo. Ele diz, da mão do operário surge a grandeza das nações, né? Se não fosse o operário, que ele seria... É verdade. O caranguejo de Ilha Grande poderia ser transportado e vendido para cidades e estados vizinhos com uma marca própria. Assim, todo mundo saberia de onde ele tinha vindo. Tipo quando você compra um café ou chocolate de uma produção pequena e vem o nome do produtor na embalagem, sabe? A ideia era essa. Não tinha valor de nada. Hoje, graças a Deus, mas só o que veio alavancar nossa autoestima foi a história do Sebrae com a associação. O seu Julinho foi eleito presidente da associação. E essa ideia fez acontecer uma coisa que nem estava nos planos. A discriminação contra os homens de lama vislumbrou um fim. E aí nós começamos e o negócio foi indo e desenvolveu. Aí logo a mulher pensou em criar esse festival. Logo depois veio a ideia de criar o Festival do Caranguejo e fazer dele o maior evento cultural e turístico da cidade. O evento também ofereceria cursos, oficinas e palestras de capacitação profissional. Seria uma forma de promover o desenvolvimento local e autonomia financeira. Essa moça aqui é uma das protagonistas do festival. Ela começou junto com a gente, fizemos várias reuniões na casa dela, no Sebrae e outros órgãos que vinham aqui. E deu certo. O plano saiu do papel. Nessa manhã, eu vou com o seu Julinho até a casa da dona Raimunda. A Raimunda é uma cozinheira e também foi uma das criadoras do festival. Só que, minha filha, tudo bem com você? Tudo bom demais. E aí, com o festival, o mangue se tornou o símbolo oficial de Ilha Grande. E desde então, não tem mais como pensar nessa pequena ilha no Piauí e não pensar em manguezal, em caranguejo e nesses trabalhadores. Valorizar o catador, valorizar porque antigamente o caranguejo não tinha valor, né? Muito mais o caranguejeiro. Muito mesmo o caranguejo. Tem até uma peça, né, seu Júlio? Tem uma peça da discriminação do... E com esse evento cultural, o caranguejeiro enfim deixou de ser empurrado para as margens da ilha. Nós fizemos o festival em 45 dias. E nós dissemos pro Sebrae, nós vamos fazer nem que seja com palhoça de coqueiro. Aí ele, pois então, se é assim, nós vamos entrar. E foi o melhor festival. A festa foi um sucesso logo de cara. E Ilha Grande comemora em 2025 o 18º Festival do Caranguejo, que inclusive integra o calendário oficial de eventos do Piauí. Mas muita coisa mudou nas últimas 2 décadas. E eu vou descobrir que o que restou foi um esboço do que a festa já foi. Tem um nome de festival, para muita gente tem. E é o que eu admiro, mas o caranguejo tem mais. Mas não é tão cultural mais, assim. Não. Eu sou Beatriz Trevisan e esse é Cidade de Lama, um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes em parceria com o Pulitzer Center. Uma série sobre as relações íntimas e profundas de uma família com a cidade e a natureza à sua volta. E que mostra que, se existir um futuro, ele deverá passar pelo Piauí. Episódio 4. O Poder. Bom dia. Bom dia. Tem cachorro valente, não? Não. Me acompanha. Se o cachorro lhe morder, ele me morde também. Oi, casa. Nós cheguei na hora do almoço. A Raimunda foi uma das pessoas que teve que colocar a mão na massa para botar de pé o festival. E quando eu falo que ela botou a mão na massa, é no sentido literal mesmo. Eu, pelo menos, não participo mais do festival. Eu era uma que mais criava. Eu criei o doce de caranguejo. Eu criei o bombom de caranguejo. Júlia e eu estamos na cozinha profissional que a Raimunda montou na casa dela.
E com o avental todo salpicado de farinha de trigo, ela conta as receitas que criou e que ajudaram a dar vida para a festa. Eu criei o doce, né, o bombom, a linguiça de frutos do mar, criei também o rocambole, massa de arroz com caranguejo, camarão e marisco. Porque também o marisco ele não tinha muita saída. E até agora, mas agora já tem, né, seu Júlio? O marisco ele era meio que esquecido. A Raimunda criou o bombom de caranguejo, linguiça de frutos do mar com caranguejo, lasanha, pastel, um menu degustação completo, de entrada à sobremesa. Aí tinha o caranguejo mijado, tinha esquecido, eu ganhei em segundo lugar, é um risoto. Ele é um risoto de caranguejo, só que eu botei os peitos, né, peitinhos já também, e as casquinhas, a patinha dentro. Ele é com a carne, a pata e o peito. O cardápio variado e inusitado chamava a atenção das pessoas de Ilha Grande, de Parnaíba e até de Teresina, que começaram a viajar até lá só para experimentar a culinária local. Dividiu os estandes assim. Era 10 pro catador, que era ter o toque-toque, né? Já sabia. O que é toque-toque? Aquele caranguejo que você come, tá. Só quebradinho e comendo na hora. E eram 10 para as gastronomia, que é aquelas cozinheiras que criam pratos. O Sebrae era o parceiro principal e exigia que a festa seguisse à risca o nome que assinava. Uma das regras dizia que pelo menos 10 estandes deveriam ser separados para os catadores venderem seus produtos. Então, os 10 estandes eram para essas mulheradas que vinham. Uhum. E de 7 era para o artesanato. O Sebrae mandava pessoas para trabalhar fazendo artesanato com a casca do caranguejo. Porque o foco é o caranguejo, então tinha que aproveitar tudo. Só que foi acabando. E outros 10 estandes eram separados para as cozinheiras. Não adiantava brigar ou bater o pé. Se o foco era gerar renda e valorizar todos os trabalhadores dos mangues, de catadores a cozinheiras e artesãs, então que eles fossem os protagonistas da festa na prática e não só no discurso. E assim era feito. Vocês não estão mais, né, seu Júlio? Não. Desde quando? Desde muito tempo. Eu já fazia tempo que eu não participo. E o André, que sempre continuou, sim, depois desistiu de uma vez, tá mais não. Pois é. Até que deixou de ser. Eu, Raimunda, eu não poderia botar um toque-toque. O toque-toque era prioridade dos catadores. Hoje não tem mais. Hoje, se você for no festival, até churrasquinho de carne tem, que eu vivo dizendo, né, pros meninos. Hoje não é mais festival do caranguejo. Hoje tem festival de tudo, que até churrasquinho de carne você encontra. Faz alguns anos que o caranguejo tem ficado mais no nome. Já houve que não teve um caranguejo. Já houve que não teve. Uhum. Teve um ano aí, não tinha nada de caranguejo. Só o nome. Só o nome. E só o caranguejo ali na recepção. O que aconteceu foi o seguinte. O Sebrae chegou como parceiro nos primeiros anos e depois deixou o filho andar com as próprias pernas. E o evento passou a ser realizado só pela prefeitura. Só que aí as regras do jogo mudaram e o festival começou a se distanciar da forma que ele tinha quando foi criado. Quando chegava a época, o nosso lugar já estava reservado para nós de testa. E depois de um certo tempo, quando a gente chegava lá, já estava tudo demarcado. A comunidade de catadores de caranguejo acabou se afastando da organização do festival. E aí o evento ficou mais parecido com uma festa, com show gratuito e menos uma celebração do mangue e dos caranguejeiros. Começou a poder vender de tudo nas barracas. Churrasquinho, cachorro-quente, batata frita e coxinha. E o caranguejo perdeu lugar na sua própria festa. E aí eu não trabalho mais, já tá com uns 6 anos que eu não trabalho mais. 6 ou 7 anos, por aí. O trabalho que antes ajudava nas contas e na autoestima passou a dar dor de cabeça e prejuízo. E a Raimunda decidiu que era hora de guardar suas receitas na gaveta. Eu falei com muita gente em Ilha Grande, muita gente mesmo. Gente que trabalha no festival, catador de caranguejo, gente que não tem nada a ver com a festa, nada a ganhar e nada a perder. E a maior parte dessas pessoas me disseram que sim, o caranguejo foi esquecido no churrasco. A Adriana é uma delas. Meu nome é Adriana, participei muito do Festival do Caranguejo. Hoje não participo porque tem muita dificuldade de transporte, para a gente ir lá para baixo fica difícil, entendeu? A gente participar no começo. Quem criou esse Festival do Caranguejo foi a comunidade aqui, que foi criada aqui, com o seu Julinho. Todo mundo chama ela de Mana, então aqui a gente vai chamar ela de Mana também.
A Mana é parente do seu Julinho, casada com um dos sobrinhos dele, também catador. Mas enquanto a gente trabalhou lá, a gente ganhava dinheiro, a gente dava para ganhar, entendeu? Não era muito não, mas era bom. Mas também porque não tinha tanta barraca que vinha de fora, com churrasco, com hambúrguer. Ela também é cozinheira. Me bote na cozinha que eu me sinto em casa. E começou a trabalhar no festival lá em 2007. Mas faz uns 4 anos que ela deixou de montar sua barraca lá, porque a conta não tava fechando mais. Uma lasanha, eu vou gastar R$70 num quilo de carne de caranguejo, vou gastar R$42 num quilo de queijo, vou comprar 2 litros de leite que custa R$8, aí tem o tempero, tem o meu gás, tem meu trabalho, né? Então ela vai buscar uns R$160 só a lasanha de caranguejo, entendeu? O gasto dela em si. Só pra você entender, a Mana precisava desembolsar R$160 para cozinhar só uma lasanha. O custo de um dia de produção poderia chegar a quase um salário mínimo, sem contar a mão de obra e o tempo gasto na cozinha. Só que aí ela chegava no dia da festa e não conseguia recuperar o dinheiro investido. Entendeu? Porque o prato do caranguejo é uma coisa cara. E você não pode comparar o preço de uma coisa de frango, de carne, com a carne de caranguejo. Aí tem essa diferença. Um pedaço de lasanha de caranguejo, por exemplo, custa o triplo de um espetinho. E o público não estava mais indo pro festival para explorar a culinária local ou conhecer sobre a profissão que deu vida à cidade. E aí cabe mais no bolso comprar qualquer outra comida que não seja um prato com caranguejo. Vai ser mais caro. E o povo começaram a misturar. Aí começaram a briga por espaço. A gente não tinha mais espaço. Quem mexer com caranguejo tem que ter uma pia assim para lavar a mão, né? Você tem que ter um espaço maior. Uma barraca para botar o fogão, para cozinhar o caranguejo na hora. A Mana se juntou a Raimunda e também decidiu ficar de fora da festa. Hoje, se ela vai pro festival, vai só pra passear com a família. Aí já a concorrência já tava maior, com o churrasco, com tudo em cima da gente, que a gente não tava... Só tava trabalhando, não tava mais tendo resultado, entendeu? Eu vou participar dos 2 dias de festa. E vou checar com os meus próprios olhos tudo o que me disseram. Mas adianto que, já nas semanas que antecedem o evento, eu entendo que paira na cidade um sentimento de frustração quando o assunto é o maior marco cultural e turístico. Ou o que deveria ser o seu maior marco cultural e turístico. Eu ouvi muita gente pedindo pro seu Julinho resolver esse incômodo. Dar um jeito de fazer o evento voltar a ser o que era nos seus primeiros anos. Cobrar a gestão municipal, fazer uma passeata ou um discurso eloquente, qualquer coisa. Eles têm que escutar, seu Julinho. Foi o senhor que criou o festival. É o que eu escuto as pessoas dizerem. Mas quando ouvi isso, o Julinho abaixa a cabeça e dá uma risada sem graça. Primeiro porque ele desconfia de que possa mudar alguma coisa. A menina falou agora de política, que não é muito política, né? E a política chega política, porque ninguém sabe para que serve a política. Até hoje eu acho que o homem ainda não descobriu para que serve a política. Ele acha que a política é para dividir, no qual a política é para somar, é para juntar, para fazer a coisa crescer. Mas infelizmente o homem ainda está naquela de divisão, ficar só para mim, só para mim, só para mim. Agora quem trabalha... deixa lá pro outro lado. Segundo que ele tá com quase 80 anos. Ele tá cansado de brigar. Ele já brigou muito e pensa que tá na hora de passar a bola pra frente. Só que ninguém parece querer ocupar o cargo que ele ocupava. Mas tem também um outro sentimento pairando na ilha. Um sentimento mais poético. Sim, tem dia que o calor é demais, que o trabalho é demais e nenhuma notícia boa chega no fim das tardes. Mas em todos os outros dias, a conta fecha. E quando eu pergunto para as pessoas se elas mudariam de cidade, recomeçariam a vida em outro lugar, é isso que elas me dizem. Aí aqui é todo mundo parente. Os que não são vão agregando os outros. É uma comunidade que é mais família. Então eu gosto de morar aqui, amo o meu lugar. Gosto mesmo, que aqui é muito sossegado, gosto mesmo. Não trocaria isso aqui por lugar nenhum do mundo. Para mim isso aqui é um paraíso. A Mana disse que não trocaria a pequena ilha por nenhum lugar do mundo. E eu entendo ela. A começar que o quintal de todas as casas que eu visitei parece uma feira particular. Só no quintal da Mana tem todas essas árvores. Manga, tem azeitona, que é o jamelão, tem o caju, tem o pé de siriguela, tem banana, tem o coqueiro e tem o capim, né, do gado. Ainda tem o capim do gado. Aí quando é no inverno aqui, o jacaré vem tomar sol aqui em cima. Mentira. Vem! Nos quintais de Ilha Grande tem de tudo.
Tem cajueiro, mamoeiro, mangueira, coqueiro, jatobá, murici, mandacaru, batata doce, algodão, feijão branco, coentro. Ufa! Tudo que vive e aguenta o sol queimar nasce nesse solo. A dona Francisca um dia me perguntou se na minha casa é assim também. Se eu também tenho no meu quintal pés de caju, de seriguela, de banana e coqueiro. E eu respondi que não, claro, nem quintal eu tenho no meu apartamento de 1 quarto no 18º andar. E ela me devolveu um olhar num misto de surpresa e de desprezo que me fez rir e ficar um pouquinho envergonhada. É o meu vizinho aos pássaros. E o quintal da Mana é enorme, bem grande mesmo. E nos meses de chuva, de dezembro a maio, o quintal se transforma numa grande lagoa cheia de peixes e até de jacaré. Aqui quando a gente tem o jacaré, tem a capivara, tem a cobra, tem sapo, tem tudo quanto é animal, até os frangos d'água. E não, os animais não são um perigo para as pessoas. E nem as pessoas são um perigo para os animais. Cada um fica no seu canto e todos vivem em harmonia por 6 meses por ano, todos os anos. Eu tô lavando a louça quando tem um jacaré deitado ali, digo, meu Deus. E você não fica com medo? Não, que eles ficam lá, eu fico aqui na pia. Aí quando eu vou pra ali, eles, corre. A vida é tranquila em Ilha Grande. Não existe pressa e o tempo passa devagar pelos dias. Essa nossa casa aqui foi construída com o quê? Com dinheiro de caranguejo? A Mana quer continuar em Ilha Grande e quer que seu filho adolescente também tenha uma vida tranquila na cidade. E uma vida tranquila pra ela também quer dizer uma vida longe do manguezal. Eu não quero isso pra ele, não. Porque eu acho muito perigoso. Entendeu? Ele já foi pro mãe, o pai dele levou ele pra ver como é que é. Ele disse que não, é muito difícil. É um sofrimento, que é a muriçoca, que é o mosquito, né? É o perigo de uma cobra. De tudo ali naquele mangue tem perigo. E o trabalho. Do trabalho, que ele é muito forçado, é muito brutal. Tanto que esses meninos são tudo arrebentados. Do peso, que é muito trabalho, muito bruto, o mangue. Pra mim é digno, sim, eu admiro muito. Como eu vejo que meu filho tem orgulho do pai dele, viu? Que um dia na escola ele disse que o professor disse que ele tinha que estudar, que catador de caranguejo não ia pra frente, não. Ele disse assim, olha, menos lá. O meu pai construiu a casa dele, construiu a família dele. É que o filho de Mana faz parte de uma nova geração de Ilha Grande. Uma geração em que os meninos e as meninas podem escolher o que querem fazer com suas vidas. Ser catador de caranguejo, ou marisqueiro, ou pescador, tem deixado de ser o único destino para quem nasceu aqui. E a Mana me diz uma coisa que eu ainda não tinha ouvido ninguém falar. Hoje eu acho que essa profissão vai acabar. Entendeu? Porque hoje os nossos filhos não querem ser catador. E nem os pais querem que eles sejam, né? Porque tem outras possibilidades. Ela aposta que a era dos homens de lama de Ilha Grande está chegando ao fim. E não por causa da crise climática, que pode subir o nível das águas e inundar os manguezais. Nem por causa da destruição humana, que queima e desmata o mangue. Muito menos por causa da pesca predatória. Entendeu? Aqui em casa mesmo o meu não quer ser catador de caranguejo e muitos aqui não querem. Então só os velhos, quando chegar os velhos se aposentar, quem quer acabar de cata de caranguejo? Ninguém, né? A Mana prevê o fim da profissão de catador de caranguejo porque, havendo outras possibilidades de futuro, os meninos de Ilha Grande não vão mais querer ir pro mangue. E ela acha ótimo que seja assim. E eu também não faço questão do meu filho ir pro mangue, não. Eu nunca disse que eu nunca queria isso pra ele. Eu digo, eu nunca quero isso pra ti. Bem, eu também contei a história do Festival de Caranguejo porque ela demonstra as dinâmicas de poder que norteiam a ilha. Acontece que, por um lado, Antônio Júlio é sim um homem de poderes, como a gente viu até aqui. E talvez ele nem saiba como nem por que se tornou o rosto e a voz de uma comunidade. E por que tanta gente decidiu ouvir o que ele tinha a dizer. Talvez tenha sido uma coincidência. Um acaso do destino na cidade onde não existe acaso. Mas seu poder vai só até certo ponto. Ilha Grande parece continuar existindo só no mapa. Se você procurar no Google, vai aparecer a Ilha Grande do Rio de Janeiro. E se você pesquisar por Delta do Parnaíba, vai dar que a cidade mais próxima do Delta é Parnaíba, e não Ilha Grande. E a nossa cidade, ainda muito jovem, pequena, pobre, que não tem como arrumar meio de atrair a atenção do turista para cá. Tanto que os cartógrafos só passaram a pensar nela em 26 de janeiro de 1994, quando se tornou um município. E o grito de independência só veio depois de muita briga entre comunidade civil e políticos. Outro movimento que também foi encabeçado por Julinho. Na Ilha Grande não tinha nada.
Aqui era, como eu lhe falei, ali naquela passarela era uma fila de coqueiro plantado desde aqui perto da lagoa onde eu lhe falei até lá embaixo. E era mato de um lado. Quando era maré grande, ou melhor, na enchente, vinha a água, na hora da maré cheia, vinha ficar ali, bem pertinho da praça. Muita gente trazia canoa, amarrava ali por trás da colônia, amarrava por ali. Mas voltando, lembra do plano de construir um resort de luxo sustentável na Praia do Pontal? Então, essa ideia nunca saiu da gaveta, mas não por influência de Júlio. O Ibama negou o licenciamento ambiental para a empresa gringa e o projeto foi embargado. E sabe a associação que Julinho criou? Bem, a associação também nunca chegou a sair do papel. Um CNPJ até foi criado. E seu Julinho pagou sozinho por muitos anos os impostos cobrados à associação que só existia no papel. Mas ele não conseguiu mobilizar a comunidade e formalizar a categoria. Ninguém quis pagar a chamada cota à parte que tinha que pagar, como nós pagamos da colônia. Era R$4. Aí ele disse, ora, mas isso é uma banda de ladrão, ainda quer que a gente pegue o caranguejo da gente vai pagar para ele, eu não sou nem ladrão. Julinho não só não conseguiu convencer a comunidade a apostar na criação de uma associação, como o plano ainda deu uma trincada na sua reputação. É que eles achavam que esse dinheiro que eles iam pagar era para mim. E para mim, na época eu peguei tanto nome de ladrão aqui, ainda hoje eu pego. Mesmo assim, ele continuava pagando os impostos e as contas da empresa. Parar seria assumir que o sonho tinha fracassado. Mas não teve jeito. E ele teve que parar de pagar. E assim nunca foi para frente. Chegou o ponto do ex-presidente que era dizer para mim, rapaz, não pague mais nada da associação não. Que a associação não é só sua. Você está pagando luz, está pagando água, pagou essas duplicatas aí na receita, não faça isso não. Ainda hoje não temos números oficiais de quantos catadores existem em Ilha Grande. E se o caranguejo vale mais, é muito mais por uma lógica de oferta e demanda do que por políticas públicas e de trabalho que valorizam o catador. Olha, esta associação era hoje para ser um troféu aqui da Ilha Grande. Olha, nós apoiados o próprio SEBRAE, o INCRA. Se essa associação tivesse gerido alguma coisa aqui, nós éramos os protagonistas aqui, mulher, mas infelizmente caiu. Ou seja, os poderosos de verdade, as pessoas que podem mudar as estruturas sociais, dizem levar em conta o que Julinho tem a dizer. Eles dizem estar comprometidos com seus direitos e reivindicações. E assim, criam a impressão de que o Júlio tem poder de voto, que está no jogo de igual para igual. Mas na hora do vamos ver, a autoridade de Júlio é mais simbólica do que prática. E ainda falta muito para o problema ser cortado pela raiz. Cidade de Lama é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Essa série foi produzida em parceria com o Pulitzer Center. Eu sou Beatriz Trevisan, criadora e apresentadora. Também assino o roteiro e a reportagem. O Lu Alencar faz a edição de som. A arte de capa é da Catarina Pinato. A gerência dos canais do podcast é da Domênica Mendes. Muito obrigada por me ouvir até aqui e até semana que vem.